Amigos, muito bem-vindos. Mais um Oposto. Estamos a gravar já um bocadinho mais tarde, nesta noite de sábado. Estamos a gravar para domingo, dia 23. Fazendo aqui um pequeno recap do que foi aqui o nosso dia de sábado, enquanto eu consegui acompanhar as partidas. Portanto, fomos buscar em live um gol HT aqui, no Burnley com o Chelsea. Veio o gols marcado em ambas as partes. Nós tínhamos como entrada no Telegram, e peço desculpa pelo microfone. Fomos com uma moeda no mais 2,5. Eu expliquei um bocadinho o porquê da moeda e não meia stake ou uma stake. E o jogo na segunda parte veio de encontro àquilo que eu tinha dito naquela live roxa, na qual eu não posso mencionar o nome, não estávamos a fazer stream hoje. Forçamos depois o over limit com meia stake e veio. Deixem-me recapitular as entradas dos reds. Também tivemos reds, não é só greens. Forçamos um golo, um over limit no AVS Académico Viseu na segunda parte, no jogo, num dos primeiros jogos da Taça Portugal de hoje, não deu nada. Houve espaço para isso, havia jogo para isso, por isso é que eu entrei na segunda parte, não me arrependo propriamente da entrada. Depois, o que é que nós fizemos mais? Nós tivemos aqui, veio a pré do mais 4.5 antes HT, no City com o Newcastle. Acredito que tenha sido um bom jogo para se buscar o over à frente, mas não pude acompanhar. Em termos da Alemanha, fomos atrás aqui num gol na primeira parte. Foi gol do Dortmund de penalti. Aqui veio em pré os 2 golos na primeira parte, até foi 2 golos do Friburgo. Nós tivemos um outro red. Qual foi o outro red? Estou-me a tentar lembrar do outro red. Nós temos aqui um outro red também na primeira parte. Foi o Académico Viseu. E foi a tal, na primeira parte não, e foi a tal mais 2,5 moeda que nós forçamos. Depois em pré, isto tudo no Telegram, não veio o gol do Alan, nós tínhamos um gol do Alan no jogo do Newcastle com o City. É sempre complicado quando vamos atrás de marcadores, sobretudo pelo jogo que era difícil. Terreno do Newcastle, expliquei isso naquela plataforma na qual não podemos mencionar. Tínhamos uma aposta no jogo do Sporting, em pré o Sporting a ganhar pelo menos 2 ou mais 0 ao intervalo, foi devolvido porque o Sporting só estava a ganhar 2-0. Mais veio uma dobra de gols marcados em ambas partes no Dortmund com o Stuttgart e no Liverpool com o Nottingham. A tal rede do Haaland a marcar acabou por não acontecer. A do Sporting foi devolvida. Temos a do Porto para daqui a bocado. Os marcados nas partes no Burnley veio. Os cantos, os 2 gols da primeira parte, pelo menos no Bayern com o Friburgo. E lá está, também tivemos retos. Portanto, mas mesmo assim estamos positivos no dia. Não nos escondemos dos retos. Também não nos escondemos nos greens, como se, né, há de haver aí um dia, se trabalharmos para isso bem, em que se calhar vai ser todo corrida a verdes, mas também temos que ser honestos e mostrar quando os dias são corridos a vermelho. Hoje não foi esse o caso. Tivemos aqui os nossos reds, mas de uma forma geral estamos positivos. Vamos, mas é para o que interessa. Leipzig contra o Werder Bremen. Estamos a falar aqui do Leipzig, que está com modo espetacular de 1.46, empate 5.05, Werder Bremen 6.0. Estamos a falar de um Leipzig que neste momento ocupa a segunda posição. Pode ganhar pontos a Dortmund e a Stuttgart, porque eles empataram 3-3, se não falha a memória, no jogo de hoje, que deve ter sido um jogaço. Estamos a falar de um Leipzig que nos últimos 5 jogos vinha de 4 vitórias seguidas. Tinha vencido Hamburgo, Augsburgo, tinha vencido Pataz, tinha vencido Stuttgart, mas depois foi perder o terreno do Hoffenheim por 3-1. Já o Werder Bremen está aqui um bocadinho num acrescento, numa evolução da sua época. Não perde há 5 jogos. Venceu o St. Pauli, empatou o Heidenheim fora, venceu o Union de Berlim em casa, empatou fora com o Mainz e em casa ganhou por 2-1 ao Wolfsburgo. O Leipzig em casa, a última derrota, já é da época passada. O Leipzig dos últimos 4 jogos em casa tem 4 vitórias, venceu Heidenheim, Colónia, Hamburgo e Stuttgart. O Werder Bremen fora nas últimas 5 partidas. Portanto, 5 partidas, perdeu com a Frankfurt, venceu o Borussia Mönchengladbach, perdeu com o Bayern, empatou com o Heidenheim, empatou com o Mainz, marcou e sofreu em ambos os jogos. Marcou e sofreu em ambos os jogos. Em termos de confronto direto, olhando por exemplo a época passada, 4-2, 0-0 na casa do Werder Bremen, mas em Leipzig ficou 4-2 para a equipa dos Touros Vermelhos. Posso dizer assim. Mais 2,5 está a 1.33, o Werder Bremen está a 1.18. Golos marcados em ambas partes está a 1.33. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, olhando aqui um bocadinho ao favoritismo e ao momento de forma, quer de Leipzig, quer de Werder Bremen, e aqui a probabilidade de nós termos até, se nós vamos a ver, 80% dos jogos de Leipzig ambas marcam, 60% dos jogos de Werder Bremen ambas marcam. Gols marcados em ambas as partes, ambas marcam, desculpem, está a 1.50, o mais também como disse a 1.33. Eu aqui vou jogar aqui por um caminho um bocadinho diferente, mais de 1.0 HT a 1.32 e o tal gols marcados em ambas as partes a 1.33. Parece-me um modo aqui interessante. Acho que é um bom jogo sim para se buscar no live, os overs à frente. Como eu disse, o Leipzig tem estado bem, sobretudo nos jogos em casa. O Leipzig tem dado uma boa resposta. Nós fomos a ver aqui os jogos em casa. O Leipzig tem 4 jogos, 4 vitórias. O Werder Bremen fora, 5 jogos, só venceu 1, empatou 2,
perdeu 2, 8 golos marcados, 11 sofridos. O Leipzig, quando joga em casa, tem 3 golos marcados, 10 sofridos, 3 golos sofridos, 10 marcados. Portanto, aqui pode ser interessante trabalhar aqui o over à frente. Os overs, por exemplo, o mais 2,5, etc. Gosto mais de 1.0 HT a 1.32, gosto de golos marcados nas partes a 1.33. O Leipzig, para marcar em ambas as partes, 50% dos jogos, ou seja, cada 2 marca em ambas as partes num deles. 90% das vezes, nas restantes partidas, tem deixado lá a sua pipoquinha. 80% das vezes é a primeira equipa a marcar. E atenção aqui ao fator casa, como eu tinha dito. Portanto, se quiserem aqui jogar aqui um bocadinho com o seguro, Leipzig a marcar primeiro. Leipzig para marcar em ambas as partes, por exemplo, está com mod agora nem encontro. Mas deve estar para um modo para aí 1,60, 70 ou mais. Mas eu prefiro ficar-me pelo 1.0 HT a 1.32 e de gols marcados em ambas partes a 1.32, 1.33 neste caso. Vamos agora para terras espanholas. Getafe contra Atlético de Madrid. Estamos a falar de um Getafe que vai receber a equipa do Atlético. É Getafe 5.25, empate 3.50. Atlético 1.74. Muito cuidado com estes jogos do Getafe quando vão lá equipas grandes. Como, por exemplo, este jogo aqui com o Real Madrid, por exemplo. Girona, tudo bem que é o Girona, mas o Getafe em casa é um bicho um bocadinho diferente. Okay? Getafe em casa, Celta de Vigo 2-1, Atlético 2-0, mas já foi ano passado. Ganhou o Oviedo, empatou com o Alavés, Levante, o Real Madrid ia levar ali um empate. Muito do que foi esta vitória surgiu um bocadinho ali pela questão da arbitragem. Estamos a falar de um Atlético de Madrid que vem de 4 vitórias seguidas, venceu o Betis, Sevilha, sendo jogado para a Liga dos Campeões e Levante em casa por 3-1. É um Atlético que quer se aproximar, o Barcelona já venceu hoje, é um Atlético que quer se aproximar ali do Vila Real, quer se aproximar do Barcelona, não quer perder mais chances para o Real Madrid, quer sobretudo garantir o top 4, não quer o acesso à Liga dos Campeões. Eu para aqui não vou inventar aqui muito do que é a roda, tenho aqui algum cuidado com este Getafe. Confrontos diretos, últimos, por exemplo, em casa do Atlético de Madrid 5-0, em casa do Getafe 2-1. Agora reparem nos jogos em casa do Getafe 2-1, aqui perdeu 3-0, 0-3. Isto foi em 2022, isto foi em 2024 e isto foi em 2025. 2-1 para o Getafe. O Getafe em casa é um bicho um bocado esquisito. Não é isto que eu quero, é isto aqui. O Getafe em casa é uma equipa muito estranha, porque se nós formos a ver aqui o Getafe em casa, por exemplo, o Getafe fora tem 7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas. É das melhores equipas a jogar fora. O Getafe em casa 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 empates e 1 derrota. Seus marcados 4 sofridos. O Atlético a jogar fora é das piores equipas do campeonato. Está a meio da tabela, vamos colocar assim. O Getafe a jogar em casa também não é das melhores equipas do campeonato, mas não tem propriamente muitas derrotas, muitos empates. E quem viu o Getafe com o Atlético de Madrid, estas equipas do Getafe são equipas muito trabalhosas, muito bem trabalhadas do ponto de vista defensivo, equipas muito chatas, pressionam muito ali num bloco médio, um bloco baixo, deixam, ou seja, quando eu digo pressiona, deixam o adversário ter a bola, mas quando a bola começa ali a entrar nos últimos 30 metros, são muito agressivos. Portanto, o mais do meio, para vocês terem uma ideia, está a 1.50, o mais do meio está a 2.50, vem muito nessa onda do que eu estou a dizer. O próprio Atlético de Madrid, quando joga fora, e ganhou, em termos internos, um igual, perdeu 2-1. O Atlético não é propriamente com as melhores caras quando joga fora. Houve a 0.0HT, está a 1.52. Eu aqui vou jogar pelo simples. Handicap a favor do Getafe, mais de 1.75 a 1.21. Acho que pode ser aqui bastante interessante e vou aqui um bocadinho, que eu tenho alguma ânsia quando eu vou para estes mundos, mas entre o mais 2,5 a 2.50 ou o menos 3,5 a 1.17, mais depressa iria para o menos 3,5, muito nessa perspectiva que eu estou-vos a dizer, que não acho que seja um jogo muito pouco, pode ser o over, se calhar amanhã poderemos estar aqui a falar de algo totalmente ao contrário, mas tenho aqui algum receio desta equipa do Getafe. Estou muito na retina com aquele jogo que vi, que eu acompanhei esse jogo do Getafe com o Real Madrid, portanto tenho aqui algum cuidado e alguma postura diferente de forma de interpretar aqui esta partida. Portanto, gosto mais do menos 3,5, gosto da questão do handicap a favor do Getafe. Para vocês terem uma ideia, gols marcados em ambas partes está a 2.09. Não me sinto confortável para estar a mencionar essa odd ou para estar a olhar a esse jogo. Se isto fosse em casa do Atlético de Madrid, era um bicho totalmente diferente do que nós podíamos estar a falar. Mas o Atlético a jogar fora tem tido muitas dificuldades. O Getafe em casa só tem uma derrota e foi com o Real Madrid. Todo o resto das equipas lá passaram, não conseguiram vencer. Portanto, jogando aqui um bocadinho com esse possível cenário. Continuando com equipas de Madrid, nesta vez vamos falar do líder da La Liga, o Real Madrid, que vai jogar a casa do Elche. O Real Madrid já sabe que está com os mesmos pontos que o Barcelona, porque o Barcelona venceu o Atlético hoje por 4-0, se não me falha a memória. Elche 7.30, empate 5.30, Real Madrid 1.40, mais de meio 1.50, over 0.50, 1.24, golos marcados nas partes 1.44.
Estamos a falar de um Elche que ocupa um sólido 11º lugar. O Elche que subiu de divisão, se bem que nos últimos 5 jogos não sabe o que é a vitória. Empatou com o Atlético em casa, perdeu com o Espanhol fora, passou na taça, depois perdeu com o Barcelona fora, empatou com o Real Sociedade em casa. Já o Real Madrid vem 2 derrotas seguidas, perde com o Liverpool e empata com o Raio Vallecano a 0. Antes disso vinha da vitória no El Clássico com o Barcelona, tinha vencido o Valência, tinha vencido a Juventus e por aí fora. Para aqui vamos jogar aqui um bocadinho. Temos confronto direto 4-0, 3-0. Vamos jogar aqui com mais de 1.50. O Elche, nos seus jogos em casa, 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos em casa, 3 vitórias, 3 empates. Ok? Aqui um bocadinho, aqui algum cuidado. 7 golos marcados, 3 sofridos. Ok? O Elche em casa defronta o Real Sociedade, Atlético, Celta, Oviedo e Levante e Betis. Marcou 1, 2, 3, 4. Entanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Em 6 jogos, marcou em 5 deles, marcou sempre ao seu adversário e sofreu gols em 1, 2, 3. Portanto, em 6, em metade sofreu, em metade não sofreu. Real Madrid fora tem 6 jogos disputados, 4 vitórias, 1 empate. O Real Madrid a jogar fora. Portanto, empatou com o Vallecano a 0, ganhou no Real Madrid, no Getafe, como eu tinha dito, por 1-0, isto é a Liga dos Campeões, perdeu 5-2 com o Atlético, venceu 4-1 o Levante, sofreu, venceu 2-1 na Real Sociedade, sofreu, venceu o Oviedo por 3-0, isto aqui já não conta. Portanto, pegando nisto, gosto do mais 2,5, e atenção a este Elche quando joga dentro de suas portas, o Real Madrid poderá ter aqui algumas dificuldades, portanto, o mais 2,5, estou aí muito na lógica do Real Madrid até poder sofrer um golo do Elche, ok? Ambas marcam, está a 1.70, praticamente está a 1.68. Metade dos jogos do Elche recentes dá ambas marcam, ou seja, a cada 2, um deles tem ambas marcam. O Real Madrid tem sido uma equipa que tem metade dos seus jogos, tal como o Elche, a cada 2, um desses jogos eles não sofrem, mas olhando ao Elche em casa, olhando ao que é este tipo de jogos para estas equipas espanholas quando recebem uma equipa como o Real Madrid, o Real Madrid tem tido ali alguns problemas em termos defensivos, no que é sobretudo a organização defensiva, nem tanto a transição, mas mais a organização defensiva da equipa. Gosto deste mais 2,5 a 1.50. Gosto de gols marcados nas pares a 1.44 e consigo ver aqui algum valor no ambas marcam aqui a 1.70, apesar de muita gente se calhar achar estranho, porque pensa, ok, ambas marcam, mas como é que aqui o ambas marcam? O Elche é 11º lugar, Real Madrid primeiro. É olhar aqui um bocadinho ao que temos tido do Elche neste momento. Mesmo nos últimos 5 jogos eles não sabem o que é vencer, tirando o jogo da taça pelo meio. Eles ficaram a 0 em 1, 2... desses jogos. Nos últimos 5, eles só ficaram a 0 em 2 deles. Se tirarmos a taça, portanto, nos últimos 4, vamos tirar este jogo, ficaram 2 em 2 deles. Marcaram o Barcelona em casa do Barça, marcaram a Real Sociedade em casa, por exemplo. Portanto, este mais 2,5 1.50 parece-me interessante e até pode ser um modo interessante irmos buscar para o live. Passando aqui por Premier League, temos aqui o Leeds United, vai defrontar a equipa do Aston Villa. Estamos a falar do Leeds a 2.92, empate 3.30, Aston Villa 2.49. Estamos a falar de um Leeds que o Burnley sabe que o Burnley já perdeu. O West Ham estava a ganhar no terreno do Bournemouth, não sei como é que isso ficou. Porque é que eu estou a falar disto? Contas de eventuais lutas por descidas de divisão. O Bournemouth empatou 2-2 com o West Ham, que empatou 2-2 com o Bournemouth. Portanto, o Leeds se vencer pode ganhar pontos, a Burnley pode ganhar pontos, o West Ham pelo menos. Sabe que o Nottingham já os ultrapassou, porque o Nottingham foi vencer a casa do Liverpool por 3-0. Eu avisei da odd do Liverpool. Portanto, e temos aqui um Aston Villa que quer dar aqui um saltinho e começar a, quem sabe, lutar por um acesso à Liga dos Campeões. Estamos a falar de um Leeds United nos últimos 5 jogos. Perdeu com o Tottenham 2-1 em casa, perdeu com o Burnley fora 2-0, ganhou o West Ham em casa 2-1, perdeu fora com o Brighton 3-0, perdeu fora com o Nottingham por 3-1. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos perdeu na Liga Europa com o Go Ahead Eagles. Quem viu esse jogo, meu Deus. Venceu o City em casa, perdeu com o Aston Villa com o Liverpool fora. Venceu depois pelo caminho para a Liga Europa e ganhou em casa o Bournemouth por 4-0. O Leeds, nos últimos 5 jogos em casa, venceu Everton, empatou com o Newcastle, empatou com o Bournemouth, perdeu com o Tottenham e venceu a equipa do West Ham por 2-1. Já o Aston Villa fora nos últimos jogos, olhando à questão de Premier, perdeu com o Liverpool, venceu na casa do Tottenham, empatou com o Sunderland, empatou com o Brentford, isto é a taça da Liga, tem ali um empate com o Everton e perdeu na casa do Brentford por 1-0. Para aqui não vamos inventar muito o que é roda. O mais do e-mail 1.35 parece-me interessante. Nós fomos a ver o Leeds em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, ou seja, o Leeds tem feito a maior parte dos pontos a jogar em casa, 6 gols marcados, 5 sofridos. Já o Aston Villa a jogar fora, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, marcou 3, sofreu 5. Portanto, aqui alguma exposição por parte do Aston Villa quando joga fora de portas. O Aston é bem mais forte em casa do que é fora. Portanto, gosto deste mais do e-mail 1.35
e gosto de gols marcados em ambas as partes a 1.90. Agora vocês perguntam, mas porquê que ela está tão alta? Porque isto não são propriamente duas equipas muito propícias a golos marcados em ambas as partes. Sobretudo o Aston não é muito dado a isso. Se vocês forem ver aqui os jogos do Aston, olhando só ao campeonato, aqui estava um 0, aqui estava um 0 e ficou um 0, aqui estava um igual, aqui estava um 0 e ficou 2-1. Isto aqui foi contexto da Liga Europa, mas por exemplo estava 0-0. Aqui estava um 0 e ficou um 0. Aqui teve. Aqui, como eu disse, não tinha tido. Aqui teve foi contexto da Liga Europa. O Aston não é propriamente uma equipa muito dada para golos marcados em mesmas partes, apesar de haver em alguns momentos. O Leeds também não morre de amores. Aqui não, aqui não teve, aqui não teve, aqui não teve. Aqui teve, aqui teve, aqui teve, aqui teve, aqui teve. Aqui também teve. Eles têm tido nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos, para todas as competições têm tido isso. Mas estamos a contar em casa e estamos a contar fora. Nós fomos a ver ao contexto em casa. Aqui não teve, aqui não teve. Aqui, ou seja, em 1, 2 não teve, aqui teve 1, 2, 3. Os últimos 3 jogos em casa têm tido golos marcados em ambas as partes. E o Leeds é mais propício a marcar, o próprio Leeds a marcar em ambas as partes do que propriamente o Aston Villa. Para marcar gol, o Leeds é mais propício a marcar nos últimos jogos. Atenção, isto é olhando aos últimos jogos, do que propriamente o Aston Villa. Eu gosto destes gols marcados em ambas as partes e gosto deste mais do e meio. Se eu entraria neste gols marcados em ambas as partes com uma stake, possivelmente não. Talvez com meia stake ou uma moeda assim, um bocadinho aqui pelos momentos aqui das equipas, quer do Aston, quer do Aston, quer do Leeds, indo sempre aqui, talvez dando aqui um pequeno acréscimo ao poderio do Leeds United. Quando eu digo poderio Leeds United quando joga em casa, ou seja, o que o Leeds United tem conseguido fazer quando joga no seu terreno. Ok? Estamos conversados. Arsenal contra Tottenham Hotspur. Estamos a falar de um Arsenal que sabe que o Chelsea venceu. Portanto, o Chelsea neste momento está a 3 pontos do Arsenal e para a semana um Chelsea-Arsenal. Sabe que o City perdeu na casa do Newcastle. Portanto, o Arsenal tem aqui muitas coisas para levar de vencida e para querer vencer o jogo. Estamos a falar no Arsenal 1.43, empate 4.72, Tottenham 7.70, mais de meio 1.24, mais de meio 1.80, over 0.5 1.34, golos marcados nas partes, está quase a 1.70, a 1.68, isto vai ser a minha entrada, mesmo que ela não suba, vai ser uma das minhas entradas para amanhã. Últimos 5 jogos do Tottenham, venceu o Everton, perdeu com o Newcastle, perdeu com o Chelsea, venceu para a Liga dos Campeões e empatou com o United a 2 bolas, esteve a ganhar, conseguiu dar a reviravolta e deixar sofrer no fim. Já o Arsenal vem de vencer o Crystal Palace, o Brighton, o Burnley, o Slavia de Praga, mas depois empata com o Sunderland, depois de estar a perder 1-0, fez o comeback e sofreu o golo mesmo ao cair do pano. Para este jogo, e olhando ao que pode ser a partida, o Tottenham é uma equipa que gosta muito da transição ofensiva, é uma equipa que adora saídas rápidas, não tem tanta capacidade quanto isso de ter longas posses de bola. Já o Arsenal é mais capaz disso, é uma equipa que controla muito mais o ritmo com bola, uma equipa que gosta muito de estar ali a cansar os adversários no contexto com bola, estar ali a amassar. Nesse contexto, à procura da agulha no palheiro para criar o desequilíbrio e o bloqueio. É uma equipa do Arsenal que não tem sofrido muito. Okay, o Arsenal sofreu aqui 2 gols do Sunderland, mas nós fomos a ver os últimos 10 jogos. Portanto, sofreu aqui do Newcastle e sofreu do Sunderland. Tem 10, sofreu em 2 jogos. Nos outros todos, não sofreu. Pode ter marcado só 1 ou 2, mas nunca sofreu. Se nós fomos a ver o Arsenal em casa, nas últimas 10 partidas, ou melhor, nem vou contar 10, porque isto aqui já é de maio. Vou contar desde 9/8. Tem um gol sofrido, que foi o City, no dia 21/9. Tudo o resto são vitórias. 2-0, 1-0, 4-0, 2-0, 2-0, 3-0, 5-0 e 3-0. Portanto, este Arsenal é uma máquina de saber defender. Certo? Golos marcados em ambas partes está a 1.70. Será sempre numa perspectiva de ser o Arsenal a marcar, não o Tottenham a marcar. Mesmo o mais 2,5 que está a 1.80, tenho aqui algum cuidado, porque tenho que olhar muito ao que é esta questão do Tottenham do Arsenal ser uma equipa, uma máquina de defender. O Arsenal tem 5 golos sofridos no campeonato. 5. Ok? O Arsenal em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 12 golos marcados, 1 sofridos. O tal golo com o City. O Tottenham a jogar fora. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 12 golos marcados, 3 sofridos. Portanto, um excelente ataque a jogar fora de casa, Tottenham, contra a melhor defesa do campeonato, em termos de overall, e mesmo a melhor equipa a jogar em casa em termos de golos sofridos. Arsenal. Ok? Os últimos confrontos diretos. 2-1 para o Arsenal, 1-0 para o Arsenal, fora na casa do Tottenham, e aqui teve um 3-2 também, fora na casa do Tottenham. Ok? Nem vou puxar aqui um bocadinho mais para trás. Portanto, este over 2,5, eu poderia-vos dizer, entrei de cabeça, espetacular, o Arsenal vai amassar o Tottenham, o Arsenal precisa de ganhar por causa aqui do contexto, o Chelsea venceu, o City perdeu, etc. É um derby, não deixa de ser um derby de Londres. Não deixa de ser aqui um jogo que pode mudar rapidamente de figura
pelo contexto de derby, eu consigo entender e ver e entender que a match shot do Arsenal 1.43 está ajustada. Gosto do over 0.5 HT 1.34, se eu acho que vai haver pelo menos 2 golos em cada parte, ou seja, o golos marcados em ambas partes, mas sempre mais uma perspectiva do Arsenal do que propriamente do Tottenham. Mas cuidado à forma como o Tottenham sai em transições. O melhor cenário que nós podemos querer para o jogo é o Tottenham marcar logo cedo no jogo e temos o Arsenal a ter que ir atrás. É o melhor cenário que nós podemos querer para este jogo. Olhando ao que pode ser o jogo, olhando ao que nós podemos ter até em termos de Arsenal no jogo, e em termos de Tottenham no jogo, mais 3.5 anos HT a 1.31 parece-me interessante, e o Tottenham a ter pelo menos um canto na primeira parte, mais de 1.0 a 1.36, pegando aqui um bocadinho na capacidade que o Tottenham tem para as ditas transições. O Tottenham tem uma média, não quero golos, quero cantos, tem uma média de cantos a favor de 2.5, sofridos de 2.1, tem uma média a favor de cantos Arsenal de 3.0 ou 3, e médias sofridas de 1.3. Jogar aqui um bocadinho com isso, acho que pode ser um bom jogo para trabalharmos cantos, para irmos atrás dos cantos no jogo. E acho que pode ser aqui muito interessante forçarmos propriamente essas mesmas linhas. Vou dizer que o Porto é só 8,5. Forçarmos essas mesmas linhas para exatamente trabalharmos o Arsenal em live com o Tottenham. Eu vou entrar quase certeza no gols marcados em ambas as partes. Vai ser praticamente uma das minhas entradas para o dia de amanhã. Muito pelo sentido do Arsenal querer e necessitar de vencer, por ganhar pontos ao City, manter a distância para o Chelsea, vai jogar a casa do Chelsea no próximo fim de semana, portanto pode haver aqui um condão e uma conjuntura de resultados muito interessante para o Chelsea cimentar ainda mais a liderança, portanto jogar aqui um bocadinho com o fator mental mais do que propriamente técnico ou tático. Terminando, vamos dar aqui um saltinho a Portugal e falando aqui da Taça de Portugal, alguns jogos no dia da manhã. Eu gosto muito do Braga com o Nacional, é certo, o Braga perdeu com o Nacional há uns tempos atrás, no seu terreno, mas agora é um Braga diferente, é um Braga que está bem melhor em termos do que é a sua produção e qualidade de jogo. Vamos falar de um Braga 1.58, empate 4.01, Nacional 4.76. Algum cuidado aqui com o Braga. O Braga pode rodar ligeiramente a equipa, tem uma deslocação à Escócia contra um Rangers que não joga à ponta de um corner, que é essa a realidade, mas não deixa de ter a sua dificuldade. Braga 1.58, empate 4.01, como eu disse, Nacional 4.66. Braga a qualificar 1.30, gosto. Mesmo a match shot do Braga, eu entendo que atraia muita gente, mas tenham algum cuidado na entrada com que fazem e que tipo de stake é que metem. Rotação, pode ser um dia chuvoso em Braga, quando as equipas rodam em demasia, não acredito que o Braga vai rodar assim tanto, mas pode haver sempre aqui corpos estranhos dentro do 11, não estou a dizer que o Braga, que é por isso que não vai vencer, mas tenho aqui algum cuidado nesse aspecto. Mais de meio está 1.70, gols marcados em ambas as partes, está a gols marcados em ambas as partes, digo já, estava a 1.63 que eu tinha visto. Acho que o Braga estava a gols marcados em ambas as partes, para esta partida estava com a espetacular de 1.60, já baixou, estava a 1.73, baixou para 1.60. Gosto dos marcados em 1.60, gosto do Braga a qualificar, gosto da match shot do Braga, mas tenho aqui algum cuidado na forma como entrarão nesta dita odd. O mais 2,5 pode ser interessante, praticamente 1.70. Possivelmente poderei fazer isto como uma entrada para amanhã, mas também nunca será com muito valor, exatamente por esses cenários. Uma gestão do Braga, um Nacional que se calhar também vai rodar um bocadinho a equipa, portanto pode ser aqui um jogo muito atípico no que é a qualidade do jogo, o que até pode originar um jogo mais aberto, mais partido e com boas chances de golo e com boas chances aqui para o golo, mas aqui há algum cuidado na forma como vocês fazem a gestão, porque estes jogos da taça são sempre muito atípicos. Por exemplo, o Sporting hoje, toda a gente antevia aqui dar uma tareia, handicaps de -2, -3, -4 e por aí fora, e ficou 3-0 apenas. Nós tínhamos o handicap do Sporting a ganhar pelo menos 2-0 na primeira parte, para devolver pelo menos a aposta, e foi marcado aos 30 e tal e aos 40. Portanto, sempre aqui algum cuidado com os jogos da taça. Amigos, estamos conversados. Eu colocarei os prognósticos também à partida, que eu não tenho feito isso, mas voltarei a colocar no Telegram e por aí fora. Já sabem, se quiserem dar de alguma forma apoio a este projeto e a esta nossa nova caminhada neste mundo, registrem-se na Bet7 ou na MyBet, só 99 minúsculas, quer numa, quer noutra. Entra no Telegram, grupo gratuito, temos lá feito tudo, explicamos as entradas, o porquê termos entrado, explicamos quando foi red, quando foi green, mas não devia ter sido e tivemos alguma sorte, quando foi red, mas que entraríamos todas as vezes. Estão lá, as prés vão para lá também, tem as minhas redes sociais, tem o site com toda a informação também, ok? Comentem o vídeo, porque os vossos comentários e o vosso like ajudam mesmo muito o algoritmo, ok? Aqui no vídeo, o Oposto vai regressar segunda-feira para terça-feira de Liga dos Campeões. Um abraço, meus caros.